Então, boa tarde, pessoal. Essa é a aula de projeto integrador do dia 24 de maio. Tá? Hoje, então, a gente vai fazer a apresentação da unidade curricular, indicar como que ela vai se desenvolver nesse semestre, os professores que vão trabalhar com vocês, né? Então, nós somos em 3 professores nessa unidade curricular. Então, vou falar um pouquinho dela. Eu vou compartilhar a tela aqui. Eu fiz um PowerPointzinho Mequetrefe, né? Só para vocês poder acompanhar e ficar mais fácil. Já está aparecendo aí para vocês, né? Tá? Espero que sim. Pessoal, essa disciplina ela é uma disciplina bem dinâmica, né? A ideia dela é desenvolver um projeto, por isso que o nome dela é Projeto Integrador, né? Acho que faz todo sentido pelo nome da disciplina. Então, a ideia é que vocês participem bastante ao longo do semestre. A gente vai ter um projeto que conduz o semestre, né? Então, o desenvolvimento de um projeto vai ser feito durante o semestre. Então, a participação de vocês é fundamental para que a gente rode bem a disciplina, né? Tá, então, sejam bem-vindos. A gente está no Departamento de Eletrônica. O Departamento de Eletrônica ele vai fazer 35 anos no ano que vem. Tá? Para quem nunca passou na frente, aqui é o Instituto Federal, né? Aqui a partinha nova tem os painéis solares lá em cima, então a parte da geração do IFSC agora é solar também. Eu só achei legalzinho colocar para vocês. Aqui é a entrada do IFSC, então finge que vocês estão entrando agora no Departamento de Eletrônica. Tá? Olha que bonitinho, peguei as fotos do SIGA, né, dos docentes, e coloquei aqui, para vocês já saberem quem é. Então, eles estão aí presentes com suas câmeras abertas. Né? Professor Delmar, professor Moisés e eu, professor Reginaldo. Né? Como eu já estou falando, e vocês já notaram o que eu gosto de falar, eu já vou me apresentar e depois deixo o Moisés e o Delmar se apresentarem também. Tá? Meu nome é Reginaldo, né? Como já deve estar aparecendo embaixo da minha fotinho e está ali na apresentação. Eu sou professor do Departamento de Eletrônica desde 2013. Tá? Fui aluno do curso técnico em eletrônica, do tecnólogo em eletrônica industrial. A minha formação é tecnólogo e tenho mestrado em mecatrônica. Tá? O meu mestrado, apesar de ser na mecatrônica, ele foi mais na área de sistemas embarcados da mecatrônica, né? Então, foi um controle de um rastreamento de parâmetros de um processo de soldagem. Então, era um processo mecânico, mas o meu projeto foi a parte de sistemas embarcados dele. Tá? Então, ao todo, aí eu já estou no departamento de eletrônica há 22 anos por aí. Né? Nesse tempo todo de aluno e docente também. Tá? Com a disciplina de projeto integrador, eu trabalho já desde 2018, né, nessa unidade curricular. Então, a gente tem desenvolvido aí bastante projetos nessa unidade. Eu vejo que a cada semestre ela evolui, né, em termos de conteúdo, a gente consegue desenvolver atividades diferentes. Se vocês falarem com... né, não sei como é que vocês têm conversado, se vocês têm conversado com os alunos veteranos, né? Se vocês tiverem alguma integração com o centro acadêmico, né? Vocês podem conversar como que tem rodado os projetos integradores, e eu recomendo que vocês conversem, né? Procurem conversar com os veteranos para até se integrar do curso, né? Então, essa é a minha participação nessas unidades curriculares. Então, por causa do tempo como aluno e de docente, eu conheço até bastante a instituição. Trabalhei como coordenador durante 4 anos, coordenador do curso de tecnologia. Então, se tiverem qualquer dúvida, né, relacionada à disciplina ou ao curso, ao departamento, ao IFSC, podem ficar à vontade para perguntar. Beleza?
Então, de maneira geral, é isso, né? Hoje, graças a Deus, eu fiz. Geralmente eu começo a falar igual maluco e não me apresento. Então, hoje eu lembrei de colocar uma apresentação ali no início para vocês já, né, saberem quem a gente é. Eu passo a palavra para o Delmar e para o Moisés. Quiserem se apresentar também. Pode apresentar primeiro, Moisés. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Moisés, eu sou professor também, que vou estar compondo a disciplina junto com o Reginaldo e o Delmar. Eu sou formado em Engenharia de Controle e Automação pelo Instituto Federal do Pará. Não falei isso, mas eu não sou de Santa Catarina, eu sou, na verdade, de Macapá, no Amapá, mas minha formação toda e parte da minha vida foi morando em Belém do Pará, onde eu estou agora, sendo professor de vocês à distância. Meu mestrado, que está em fase de conclusão, é engenharia elétrica, tá? Eu sou pesquisador na parte de controle, tá? Em controles avançados, aplicado a processos diversos. E a gente vai estar compondo a disciplina de projeto integrador com vocês, para dar um apoio, para conversar, para incentivar vocês no sentido até mesmo, não só dos projetos, mas de coisas que podem vir a partir desses projetos, tá? Então, é uma disciplina bem dinâmica, eu acredito que vocês vão conseguir desenvolver um bom trabalho no decorrer da disciplina, tá bom? E a gente está aqui para dar apoio, para ajudar no que vocês precisarem. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer ideia que vocês tenham, e pensem em levar lá para frente, nós estamos aqui para apoiar. Então, dou boas-vindas a vocês, desejo um bom semestre a todos, tá? Que dê tudo certo, vocês possam ter sucesso aí nesse semestre, com boas médias, com boas notas, tá bom? Um abraço. Bem, eu sou o professor Delmar. Eu acho que eu já venho colaborando com os professores aqui, né, com o Reginaldo, eu acho que umas 3 semestres, né, Reginaldo? Acho que aproximadamente. É uma disciplina tranquila, né, de se realizar, porque envolve as equipes buscando, já pensando, né, num projeto completo, embora a gente não consiga implementar todas as fases, mas o objetivo é ter uma ideia completa de um projeto. Então, eu acho que é uma disciplina muito gostosa de se trabalhar, né? Não é muito pesada. E, então, eu acho que como introdução ao curso, ela é bastante útil. O professor Reginaldo, ele conduz muito bem essa disciplina, né? Ele é o chefe da disciplina, né, professor? Então, a gente está aqui como colaborador, né? A gente procura sempre, cada um dentro da sua especialidade, a gente procura dar o apoio para todos vocês, né? Quase sempre essas turmas são em número bastante alto, nós estamos aqui em 38, tirando 3 professores, dá 35 pessoas, então é um volume bastante grande, e por isso que nós precisamos, né, de um grupo maior de orientadores, de apoio, né, para que a gente possa atendê-los de forma satisfatória, né? Então, nós estamos aí, assim, para colaborar com vocês. É um negócio sério, né? Apesar de ser um pouco, assim, superficial, porque a disciplina não é possível fazer aprofundamento, principalmente de forma não presencial, mas, mesmo assim, a gente pode pesquisar muito, pode investigar muito, e nós 3 aqui, os professores, darão o apoio, né, desde que vocês nos cientifiquem das necessidades, né. Antes de começar a projetar qualquer coisa, claro, as ideias iniciais precisam ser apresentadas, então a gente pode discutir qualquer questão que vocês queiram levantar, vocês podem utilizar esse site que foi agora, tem um site um grupo WhatsApp, WhatsApp aquilo, Reginaldo? Então pode ser encaminhado qualquer questionamento por ali, né, e se nós não soubermos ou não tivermos experiência na área, a gente também investiga e auxilia, né, toda a equipe, como a gente tem feito até agora. Os trabalhos foram sempre muito bons, né, então nós estamos aí para colaborar com vocês, né. Então, só basta que vocês solicitem a nossa ajuda para que a gente possa também saber como colaborar, né?
Ok, pessoal? Então, a minha formação, rapidamente, eu sou da área de engenharia biomédica, então, também dessa área de controle também, então vocês podem solicitar qualquer dúvida, né, a respeito, dependendo do que vocês tensionem desenvolver, né, porque isso aqui, o importante é dar despertar um interesse, né, e também confirmar, ou até confirmar o que vocês já sabem, que a eletrônica está em todas as áreas. Então eu acho que dá para fazer muita coisa, né? Então, é nesse sentido que a gente está aqui para colaborar com os trabalhos de vocês. Obrigado. Desculpe ter estendido demais. De boa. O Aldemar já deu vários spoilers, se vocês, né? Se vocês já pegaram ali, ele já deu acabou a disciplina, na verdade, né? Vários spoilers assim da disciplina, assim, né? Então, desculpa aí, Geraldo. Não, mas essa é a ideia mesmo, né? Bom, antes da gente falar especificamente da disciplina, eu queria comentar com vocês uma característica, e essa é uma das principais características para a gente ter disciplinas de projeto integrador no currículo de vocês, tá? Para a gente formar um profissional completo, que a gente chama, né, um profissional para o mercado de trabalho, que ele vai atuar dentro de uma das inúmeras áreas que o engenheiro eletrônico tem para atuar, a gente precisa, não a gente, né, mas a gente precisa desenvolver com vocês não só as habilidades profissionais que a gente chama, né, resolução de problemas, extração de conhecimento, né, pegar um problema e conseguir tirar informação útil daquele problema, o pensamento sistêmico, né, pensar soluções em formas de sistema. Então, isso faz parte de habilidades profissionais, né, que um profissional desenvolve. Só que, como vocês são pessoas, né, além dessas habilidades que a gente consegue desenvolver e trabalhar de forma mais sistemática dentro das unidades curriculares do curso de vocês, é interessante para vocês, como profissionais, que vocês desenvolvam também habilidades pessoais para poder contribuir com esse perfil, né? Então, por isso, para um profissional, não basta só ele ter as habilidades profissionais, né? Ele entender do sistema, saber projetar um sistema, saber analisar bem o funcionamento de um processo, se ele não conseguir fazer com que esse conhecimento que ele adquiriu ou que ele pode aplicar naquela solução, se ele não conseguir fazer isso trabalhando em equipe e sabendo comunicar, né, sabendo expressar essas informações, né, ou esses projetos, né? Então, as disciplinas de projeto integrador no curso de vocês, elas são momentos para que a gente possa desenvolver, além das competências técnicas, também essas outras habilidades. Então, por isso que os projetos integradores vão ser, né, sempre incentivados que vocês façam eles em equipe, para que vocês possam né, ter esse desafio de trabalhar em equipe, né? Né, eu sei que aqui nós estamos em 38, incluindo os professores, e a gente tem vários perfis diferentes, né? Alguns trabalham melhor em equipe, outros, né, têm ainda dificuldade de trabalhar em equipe. Eu falo por mim, né? Mesmo eu, né, parecendo assim, né, tendo essa forma de comunicar e de talvez parecer ser um cara muito bom para trabalhar em equipe, né? Estou me achando já, mas, né, às vezes parece ser um cara bom para trabalhar em equipe. Eu tenho algumas dificuldades em algumas partes de processo, né? Eu falo que é uma dificuldade minha de eu querer, e vocês não estão notando aqui pela aula, né? Eu querer assumir muita responsabilidade, talvez não delegar, né? Ou não compartilhar mais as formas de trabalho, e isso não é um perfil, é um perfil que talvez, né, alguns possam gostar. Se alguém assume e faz tudo, eu não preciso fazer tanta coisa, então show de bola. Mas não é um perfil
tão bom para trabalhar em equipe. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar, que é esse não querer assumir coisas demais, né? Isso faz parte do trabalho em equipe, né? Quando a gente divide um projeto, né? Ou eu não sei se vocês já têm experiência em um curso superior ou experiência profissional de trabalho em equipe, mas quando a gente, mesmo um trabalho acadêmico, né? Quando a gente divide um trabalho para fazer, o ideal é que todos façam, contribuam com a sua parte e saibam também aproveitar o que os outros contribuíram, né? Vocês já devem ter, ao longo da vida de vocês, experiência de trabalho em equipe, onde tem aquela pessoa na equipe que acha que o que ela está fazendo é sempre tudo certo, né? Não deixa o outro contribuir, não deixa a gente poder ser realmente um trabalho em equipe. Tá? Então, essa é uma das habilidades ou das características que a gente tenta desenvolver com esses projetos integradores, né? Não só nos projetos integradores, mas nos projetos integradores isso fica mais nítido, assim, né? Porque é uma disciplina que ela tem geralmente pouco conteúdo, em termos quando a gente fala de conteúdo, é matéria, né? É o que a gente está passando ali de conteúdo para vocês. Elas são sempre disciplinas muito de trabalho, né? Vocês vão aplicar conhecimento ou ir buscar o conhecimento para poder desenvolver uma solução, né? No curso de vocês têm 3 projetos integradores. Esse na primeira fase. Na primeira fase, ele tem como objetivo mostrar para vocês uma abordagem de projeto. A gente vai falar um pouquinho dela depois, a abordagem CDIO que a gente utiliza. Então, vocês vão conhecer um pouco dessa abordagem e ver como é que a gente aplica uma abordagem de projeto no desenvolvimento de um projeto, né? A gente, nessa unidade curricular, a gente não vai se aprofundar muito nas diversas metodologias que a gente tem de projeto. Por isso que a gente não está nem chamando ela de metodologia. É uma abordagem de projeto, uma visão geral de como que a gente desenvolve um projeto. Tá? No projeto Integrador 2, que é na 4ª fase, lá vocês já têm mais conhecimento, né, em termos de conteúdo, né? Vocês já passaram por disciplinas técnicas e disciplinas de conhecimento geral, então vocês já têm, além do conhecimento dessas unidades curriculares, vocês também acumulam experiência do curso em si, né? De conhecer um pouco mais o curso. Então, no Projeto Integrador 2, lá vocês já têm um objetivo mais definido, então, propor a solução para um problema já especificado, né? Normalmente ele roda assim, né? Então, tem um problema e vocês vão propor soluções para aquele problema que foi apresentado, né? Trabalhando em equipe, aí aplicando de forma mais não rígida não é a palavra, mas de forma mais específica a metodologia, né? Essa abordagem CDIO, aí com todas as etapas bem definidas do projeto, né? Mas com essa característica, né, de vocês proporem soluções para um problema apresentado, né? Um problema ou uma série de problemas, né? O Moisés está participando também do Projeto Integrador 2, então se ele, né, até quiser contribuir ou me corrigir, né, em alguma das questões. Esse semestre é um sistema de domótica, né, Moisés? É isso? Isso, a gente está... São soluções domótica, né? A disciplina está relacionada a isso. A gente tem um projeto lá que é desenvolver uma maquete de uma casa, né, em 3D, e a gente pode, de fato, fazer a impressão em 3D dessa casa. A gente vai desenvolver algumas soluções para automação, a partir da domótica, automação residencial, aplicada dentro dessa residência. Então, a gente vai ter algumas metodologias ali de projeto que a gente vai aprender, inclusive o Reginaldo citou a respeito do CDIO, né? Que a gente vai aplicar durante todo o processo do projeto. Enquanto a gente desenvolve o projeto, a gente vai ter a parte de concepção do projeto, enfim, todas as etapas, e até chegar de fato na implementação, caso a gente consiga chegar até lá e desenvolver o trabalho por completo, né? Então, assim, essa primeira disciplina que a gente vai ministrar aqui, né, o Reginaldo citou, falou sobre o trabalho em equipe, e isso é muito necessário para a nossa vida, inclusive para o mercado de trabalho, né? Enquanto a gente
ainda é aluno, a gente tem a capacidade de se desenvolver e se conhecer, porque às vezes a gente pensa que é super legal trabalhar em equipe, que nós somos muito bons como parte de uma equipe, mas às vezes quando a gente vai para a realidade tem um feedback legal da nossa equipe, né? Inclusive vocês estão nessa fase, começando o curso agora, aproveitem isso, né, para desenvolver essas capacidades de autoconhecimento, você se conhecer, saber como você se comporta quando é desafiado a respeito de um problema, resolver uma solução, é você colocado diante de uma problemática e tem outras pessoas para desenvolver junto com você ali aquela solução, né? Então, também fala um pouquinho disso. É mais ou menos isso a disciplina lá do quarto semestre, então aproveitem essa aqui para aprender algumas coisas, lá vocês vão aplicar de maneira mais direta, tá? Então, projeto integrador 1, a gente aplica a metodologia, a gente já vai falar do que é o tema do projeto integrador 1, mas para vocês terem uma visão geral, né? Então, a gente apresenta a metodologia e vocês têm uma aplicação inicial. No projeto integrador 2, né, vocês notaram ali que tem um tema central, né? Então, um tema central desse semestre é domótica, né? O projeto integrador 2 já teve projeto na área de indústria 4.0, já teve projetos na área de agroindústria, soluções para isso. Então, ele tem sempre essa característica de ter um foco, né? Soluções para uma área específica. O projeto integrador 3, que é na 7ª fase, ele já está bem próximo do trabalho de conclusão de curso de vocês. Então, lá, os requisitos são diferentes, né? Continua com o trabalho em equipe, continua com vocês propondo soluções, só que lá vocês acabam propondo a solução desde o início, né? Seja com visão já ao trabalho de conclusão de curso, né? Talvez uma parte, não o trabalho inteiro, né? Mas no trabalho de conclusão de curso eu gostaria de trabalhar com usando talvez o mesmo tema, né? Um sistema completo para domótica, com interação na nuvem, sistema de reconhecimento facial para entrada, sistema de controle ambiental, né? Vamos pensar num sistema completo, né? Então, nesse projeto integrador 3, lá na 7ª fase, o foco do projeto pode ser uma parte disso, né? Então, o sistema de reconhecimento que se comunica usando um protocolo padronizado, né? Então, vocês vão lá no projeto integrador 3 propor uma solução desde o início, né? Então, ele não tem... O projeto integrador 3 ele é interessante porque ele não tem assim, um tema central, ele tem alguns requisitos, né? Então, vocês vão ter que aplicar um sistema que ele preveja comunicação, que ele tenha um sistema microcontrolado, microprocessado, né? E que envolva, de preferência, alguma aplicação de eletrônica, né? Então, eu tenho alguns requisitos para atender nele, ou seja, né, sistema de comunicação, sistema microcontrolado, microprocessado e um processamento analógico, né, uma eletrônica embarcada também. Dentro desse contexto, né, desses requisitos, vocês podem propor as soluções mais diversas, né? Então, essa aqui é a ideia dos 3 projetos, sempre visando trabalho em equipe, desenvolver as capacidades que vocês já têm ou já adquiriram no curso, e é um momento de verificar, isso aqui talvez eu tenha que focar um pouco mais, né? Vai ser importante eu estudar mais esse quesito, né? Então, verificar esse parâmetro. Tá? Então, de maneira geral, esses são os nossos projetos integradores, tá? Então, no curso de engenharia eletrônica, eles vão ter sempre essa característica um pouco de desafio, né? Então, nos projetos que vocês vão fazer para as unidades curriculares, o nosso currículo ele é bem voltado em ter projetos dentro das unidades curriculares. Eles geralmente são projetos onde vocês vão desenvolver as capacidades para desenvolver aquele projeto, ou durante a disciplina, ou que vocês já trazem de bagagem, né? Então, são projetos mais, mais controlados em termos do conhecimento necessário para fazer eles, né? Então, se você está fazendo um projeto dentro de uma disciplina, né? Por exemplo, eletrônica 2, eletrônica 3, né? Vai ser exigido naquela disciplina o conhecimento trabalhado ou na disciplina ou em alguma disciplina que é requisito dela,
né? Então tem sempre esse, digamos, controle, assim, né? No projeto integrador, vocês vão ser sempre chamados a se desafiar um pouco, né? Analisar tudo que vocês já sabem, o que dá de propor de soluções para aquilo, mas também o que eu consigo buscar, né? O que eu consigo procurar além do que eu aprendi nas unidades curriculares para poder propor uma solução. Porque isso é o que vai ser pedido para vocês no mercado de trabalho, né? Não dá de você chegar para o teu chefe lá na empresa, ele te propõe uma solução, né? Tu é engenheiro, pessoa, isso aqui eu não aprendi. Mas tu aprendeu a buscar solução, né? Então, essa que é o sentido de desafio do projeto integrador é sempre essa, né? A gente poder ver o que a gente já sabe e consolidar o que a gente já sabe e ter essa visão de como buscar o que a gente ainda não tem na nossa formação, né? Isso é buscar tanto conhecimentos técnicos das habilidades profissionais quanto, né, os soft skills, né, os conhecimentos, essas habilidades que não fazem parte da formação rígida, digamos assim, né? Que é a habilidade de comunicação, relação interpessoal, né? Analisar um contexto geral de um problema. Né? Então, essas que são essas outras características que a gente trabalha nesses projetos integradores. Alguma dúvida até aí? Por enquanto, não. Tá, beleza. Aí eu queria, né, perguntar para vocês, assim, né, conhecer um pouquinho vocês. Aqui nessa nossa turma, quantos têm formação técnica ou já começaram uma faculdade na área técnica, fizeram um curso técnico na área de eletrônica, de telecomunicações, Deixa eu ver quem primeiro, mas pode falar, Fernando. Eu fiz um curso técnico, não foi na área de tecnologia, mas foi administração. E antes de eu entrar aqui no Instituto Federal, eu comecei um tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, na FATEC, aqui de São Paulo. Só que aí eu só fiz praticamente um semestre, porque aí eu vim para cá. Mas, basicamente, eu tenho um pouquinho de conhecimento em tecnologia. Mas por conta da administração que tu fez, né? Não, é por conta do primeiro semestre que eu fiz. Não, porque a tecnologia sim, mas tu falou que tu cursou a administração também, né? Sim, mas aí foi um curso técnico. Mas, de qualquer forma, a parte de gestão de processos está bem dentro da área de administração também, né? Essa parte de gerenciamento, né, de processos, né, seja para custos ou para organização mesmo, metodológica de processo. Então, é legal, eu falo porque às vezes a gente fala, não tenho formação técnica, né? Ou formação na área de tecnologia, mas esse conhecimento de processos, de como gerenciar processos, também ele é interessante para essa nossa área. Beleza, Fernando? Gabriel? Eu fiz um técnico em desenvolvimento de sistemas no campus de Garopaba, aqui perto, né? Uhum. É isso. Legal. Foi técnico integrado, subsequente, Gabriel? Não, foi concomitante. Tá. Foi junto com a tua formação de ensino médio. Tá. Também tem um bocado de processo, né? Não sei como é que foi, como é que rodou o curso, mas também tem. Sam? Então, professor, eu fiz eletrotécnica no Instituto Federal de Rondônia, no IFRO, e nós tivemos projetos integrados lá, junto com matéria de eletrônica digital e algumas outras matérias. Isso é bem interessante. Nós tivemos, inclusive, 2 projetos, e um dos meus projetos, inclusive, foi finalista na FEBRAC, que é a Feira Brasileira de Engenharia e Tecnologia da USP. Legal, cara.
Lá então vocês têm, como é que são os projetos integradores lá? É um por semestre, são divididos no curso, como é que é? Então, como foi um técnico integrado, a gente estava cursando ensino médio também, os projetos integradores para essa galera do ensino médio, quando a gente chegou e se deparou que tem que fazer esse projeto, foi um tanto assim, pesado, assim, para a galera que não fazia ideia do que era isso. E realmente, o professor, no primeiro ano, ele pegou e passou um projeto integrador, beleza. Aí a gente tinha um ano inteiro para desenvolver esse projeto. Era um projeto assim, meio grande, digamos assim. Uhum. Aí, já no segundo ano, ele passou 2, que era um projeto principal e um outro era um projetinho. Ah, tá, mas o projeto lá, o normal é ele rodar no ano, assim, não é por semestral, no Exatamente. caso. É por causa que as matérias lá são anuais, não é por semestre. Entendi. Aí, como é na matéria, aí a gente faz o ano inteiro. Uhum. Fazendo. Qual que foi o tema desse projeto que foi finalista lá na Febrasc? Isso. O projeto foi o SAC, que foi o Sistema de Auxílio a Ciclistas. Era um projeto básico de eletrônica que fazia leitura de medições de valores, como velocidade média e algumas outras coisas, e enviava para um aplicativo essas informações. Aí o ciclista tinha esse aplicativo e poderia visualizar qual foi a distância que ele percorreu, em qual é a velocidade média nessas distâncias, esse tipo de coisa. Ah, legal. João Vitor? Opa, professor, eu fiz eletrotécnica aqui no IF mesmo, de Florianópolis. Também tive PI 2 vezes. Fizesse integrado? Isso. Ah, tá. No integrado é o PI 1 e o 2, né? Na primeira e na segunda PI fase, 1 e né? PI 2, isso. Ah, legal. Foi bem bacana também. Ah, legal. Emanuel? Eu fiz o técnico em eletrônica integrado no ISC há uns 2 anos. E é isso. Ah, legal. Trabalhei na área. No projeto integrador aqui a gente também, no técnico em eletrônica aqui a gente também tem o PI 1 e 2, né, na primeira e na segunda fase, e os outros pelas disciplinas, né, principalmente as finais lá, microcontroladores, sistemas de comunicação, né? Então acho que dá mais trabalho, né, Manuel? É bem mais complicado. Lucas? Bom, não tenho informação nenhuma, eu só trabalho na loja do pai desde pequenininho, que é de eletrônica e telecomunicação, então mais ou menos sei arrumar as paradas, mas não sei a teoria, né? Não, mas então tem informação. O meu pai tem uma oficina de refrigeração também, aqui no norte da ilha, então a gente às vezes fala não tem formação e talvez o que falta é a formação teórica, né? Mas eu sempre gosto de falar que se a gente quer aprender sobre um sistema, geralmente a melhor forma é dar manutenção nele, né? Porque tu pega o sistema sem funcionar, aí tu tem que descobrir como é que ele deveria funcionar e o porquê que ele não está funcionando, né? Então, geralmente tu aprende muito com o sistema quando tu tem que dar manutenção nele. Eu trabalhei com manutenção durante muito tempo aí, pode colocar, sem contar a parte de criança, né, que a gente vivia dentro da oficina, mas trabalhei com manutenção bem uns 12, 15 anos por aí com manutenção de sistemas. Então, a gente aprende muito de um sistema dando manutenção nele. Sim, eu só arrumava controle, né? Controle, limpava assim, fazia o geral ali para voltar a funcionar. Já entendia como funcionava o controle. Aí um dia chegou um cara lá e falou: mano, essa placa aqui eu sou de longe, eu vim aqui para arrumar isso aqui. Tu sabe arrumar? Eu disse: cara, eu não sei arrumar, né? Meu tio que sabe arrumar, eu vou deixar aí. Ele disse: não vou deixar aí. Eu disse: não posso perder, né? Aí eu fui lá e eu descobri o que tinha e arrumei o negócio, tá ligado? É legal, né? Dá uma satisfação quando a gente consegue consertar, né? Sim, foi muito massa. Fabrício? Eu fiz um técnico em mecatrônica pelo Senai
E lá a gente teve que fazer um projeto tipo parecido com esse, que tinha que propor uma solução para um problema que a gente escolhesse aí na sociedade. Uhum. No caso, o que a gente fez foi sobre os derramamentos de petróleo, que a gente queria propor uma solução para meio que limpar a água que estava contaminada. Uhum. Só que a gente não chegou a executar fisicamente por causa da pandemia, mas Sim. todo o projeto na ideia a gente fez. Ah, legal. Legal. É bem a gente vai falar um pouquinho mais especificamente do projeto integrador, mas é bem nessa linha, né, de propor uma solução para um problema. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Aí eu sei que... Matheus, eu não vi quando é que tu colocou o eu. Foi em qual curso que tu fez? Eu fiz o técnico em eletrônica no IPSC, gratuito, inclusive. Eu e o Lucas e o Nilo, mesma coisa. Então eu dei aula para vocês. A gente teve aula de Unpop contigo e com a Suzana. Não conta os podres, deixa só pro final do semestre, senão vocês Tá bom. Então o pessoal vai achar ruim. O Arthur, o Lucas e o Matheus, três da turma. Ixi. Foi aquela turma de vocês, foi aquela que a apresentação final a gente fez, que eu botei as fotinhas de todo mundo, vocês acharam que era tipo uma memória póstuma, assim, né? Foto tudo em preto e branco, parecia um monte de túmulozinho assim nas cadeiras. Eu não faço mais aquilo, tá? Não ficou legal. Não ficou legal mesmo, né? Tiago, Falou comigo? Não, é que eu vi que tu colocou ali que tu queimou um capacitor da... Então. Falando em capacitor, esse dia eu tava atendendo o cara, fui testar o capacitor na tomada, né? Rapaz, eu tomei um guascaço que passou pelo negócio. Guascaço, tu tá ligado que não tem todo mundo aqui de Santa Catarina não, né? Eu tomei um choque. Nossa, na frente do cara, o cara ficou, o que aconteceu? São os sinônimos, guascaço, choque e carcaço. Dá até uma piscadinha na luz essa hora, né? Deu uma acordada. Se vocês forem dar manutenção em forno de micro-ondas, nunca encostem no secundário do transformador, tá? Fica a dica. Sai 20 kV. Eu já fiz isso, não é legal. Deixa estragado aqui, se quiser arrumar para mim. Derreteu a pele do dedo, assim, ficou dessa altura, assim, legal. Tá? Então não façam isso, tá? Levem para alguém que sabe da manutenção, para vocês aprenderem. Tá? Então, né, legal que já tem alguns que têm já experiência, seja em projeto, na parte de eletrônica, em desenvolvimento de projeto, né, sempre contribui bastante nessas visões diferentes no desenvolvimento de um sistema. A gente vai falar um pouquinho nas próximas aulas sobre desenvolvimento de projeto, e a gente vai ver que, geralmente, um projeto a gente não desenvolve sozinho, né? O projeto ele vai sempre ser desenvolvido em uma equipe onde cada um tem as suas potencialidades, né? Alguém conhece mais da área de eletrônica, alguém mais da área de programação, da área de mecânica. Então, o ideal para um projeto é que a gente tenha uma equipe multidisciplinar, que a gente chama, né? Uma equipe que consegue trabalhar em várias áreas diferentes. Tá? Então, falar um pouquinho do que é essa... Né, a gente já comentou o que é essa abordagem CDIO, e a gente vai usar ela aqui no nosso projeto integrador. Essa abordagem, a gente aplica ela como esse conceito de um projeto, né? Mas uma grande aplicação dela é na própria estrutura dos cursos da área de engenharia. Tá? Porque se o mercado pede ou tem exigido de um formando, né, de alguém que está concluindo um curso de engenharia, que ele tenha capacidade de conceber, projetar, implementar e operar sistemas complexos, né, e de alto valor agregado, né? Não dá da gente... A ideia dos projetos, a ideia dessa abordagem é dar para vocês uma visão, né,
uma visão um pouco mais sistêmica de como que a gente concebe, projeta ou desenha, né? O D que a gente tem ali é de design, né? De projeto, desenho de um sistema. Como é que a gente concebe um projeto, desenha ele, projeta ele, implementa e opera. E como é que a gente atua em cada uma dessas áreas, né? Para isso, nessa nossa unidade curricular, vocês vão ter um momento onde vocês vão definir um conceito para um projeto, né? Então, vocês vão se reunir em equipe, definir um conceito, o que vocês querem, que problema que vocês querem gerar solução e qual é essa solução inicial para esse problema, tá? Nessa parte de conceito que a gente está especificando, não precisa já ter a solução pronta, né? É um vício que às vezes a gente tem, né? De propor uma solução, mas com aquelas restrições já de, não, isso daqui eu não vou conseguir fazer, isso aqui não dá, então a gente às vezes já poda a solução, esse conceito inicial, por conta dos nossos conhecimentos prévios, né? Então, claro que a gente, para propor uma solução, a gente tem que ter conhecimento um pouco daquela área, do que pode envolver aquela área. Só que a gente deve cuidar para não podar tudo já, né? Tentar, nessa parte de concepção, nessa parte inicial do conceito, tentar pensar um pouco fora da caixa, pensar em outras soluções para aquele problema. Então, depois que a gente define um conceito inicial para solucionar aquele problema, vem a parte de desenho, a parte de projeto, onde a gente pega esse conceito e começa a delimitar ali especificações, né, ou requisitos de engenharia, que a gente chama, para atender aquele conceito, para resolver aquele problema, né? A gente chama essa etapa de projeto também de planejamento de implementação, né? Então, a gente tem um conceito inicial, esse conceito que a gente definiu, a gente agora vai tirar desse mundo das ideias e começar a dar um pouco mais de corpo para ele, né? Então, nessa parte de desenho, nessa parte de projeto, a gente começa a pensar se envolve software nos fluxogramas, né? Como que é a integração mecânica do sistema, que tipo de material que eu posso utilizar para gerar aquele conceito, né? Então, essa parte de projeto, a gente pode até fazer alguns testes de implementação, mas não é o foco dela, né? O foco é converter aquele desenho, aquele conceito inicial que a gente fez, num projeto, né? Num planejamento de implementação, pensar como que a gente implementa aquele conceito que a gente fez. A terceira parte é a implementação. Então, peguei o conceito, converti em requisitos de engenharia, ou seja, dei cor para ele, dei corpo, dei características de funcionamento, e daí começa a daí implementar, né? A poder fazer essa implementação. E a última parte, que na apresentação vocês vão ter as duas juntos, tanto a implementação como a operação, que é como que se opera aquele sistema, né? Então, ele foi concebido, foi projetado, foi implementado, e agora eu tenho que conseguir operar ele, colocar ele em operação para o usuário. Tá? Então, né, de maneira geral, e até para não ficar muito extenso hoje, essa é a visão, essa abordagem que a gente usa no projeto, né, nesse projeto. Isso que é o CDIO, né? Conceber, projetar, desenhar, implementar e operar o sistema. Então, essa é a nossa ideia inicial para essa disciplina. Tá? Falando em termos de plano de ensino, então, deixa eu ver se no chat... Pessoal, se quiserem perguntar no chat, ou se quiserem abrir o microfone para perguntar, pode fazer. Comentaram, galera, de fazer um engine robô de jogo de xadrez. Dá de fazer, tá? Como a gente não tem... vocês vão ver quando a gente passar a ideia de projeto, o ideal é que tenha uma parte de eletrônica, pensar um pouquinho em termos de eletrônica, tá? Ele pode ser só software? Pode. Né? Professor, eu estava pensando em fazer um leitor, né? A gente tem por exemplo, tem um
tabuleiro de xadrez, ele faz um leitor para ler em tempo real e jogar não contra uma máquina, mas contra uma pessoa, só com o leitor. E esse leitor manda os dados para o computador, que a gente pode fazer alguma GPU, uma CPU utilizando um PC simples, e daí essa leitura a gente consegue fazer mandando pelo JavaScript. Aí ele faz essa leitura com a câmera ou um leitor de algum tipo de... Eu não sei mais exatamente que leitor eletrônico poderia ser utilizado para isso. Tu deve saber melhor que eu. Até porque isso vai, né, é uma ideia de projeto, acho que é interessante. E essas dúvidas que ainda tem, isso faz parte daí do desenvolvimento, né? Esse conceito inicial de um engine, um interpretador do jogo de xadrez para propor. O que eu tinha falado para a galera é que a gente tá um pouco cru ainda, né, para saber fazer muito bem. Mas tipo, a gente tem uma noçãozinha de como joga xadrez. Eu queria tipo num futuro ir melhorando isso, entendeu? Tipo, primeiro faz algo simples, depois a gente vê e faz algo novamente, só que superior. E no final do curso a gente tem algo já bem estruturado, né? Não, é legal, assim, e isso é uma característica dessa unidade curricular, é dar liberdade para os projetos, né? O Delmar já tem acompanhado aí, saem projetos assim, né, dos mais diversos, né? A gente, até para falar para vocês do que a gente já teve nos outros semestres, né? Alguns. No semestre passado teve uma proposta de um cortador de grama, era uma mistura de um cortador de grama com esses robôs aspiradores, né? Então seria um cortador de grama autônomo, tá? Uma luminária que ela respondia ao ciclo circadiano. Eu tive que aprender o que é ciclo circadiano. Você já deve conhecer, mas eu tive que aprender que o ciclo circadiano é o ciclo do Sol, né? Então, as cores que o Sol assume durante o dia, ele interfere na nossa qualidade do sono, no nosso tempo mais desperto. Teve uma equipe que propôs um sistema de carregamento para celular utilizando uma corrida. Então, implementava num tênis um sistema. Teve um totem médico para fazer pré-atendimento com medição de temperatura, pressão e check-up para essa inicial. Uma recicladora de papel automática. Uma bengala que usava inteligência artificial e visão computacional para poder mapear o local onde o cego estava caminhando. Então, em termos de ideia de projeto, de conceito, vocês viram que tem das mais variadas. Tinha uma máquina essas eles não apresentaram, mas tinha uma máquina de lavar portátil para lavar máscara, né? Então, a gente tem projetos mais complexos, projetos mais simples, e não é a complexidade do projeto que vai influenciar nessa, né? Não, se eu fizer um projeto super difícil, eu vou ter a minha nota vai ser mais alta, ou se eu fizer propor uma solução mais simples, eu vou ter uma avaliação mais baixa. O que a gente avalia nessa disciplina é o desenvolvimento do projeto, as metodologias que são utilizadas, como é que vocês vão atrás dessas soluções, participação de vocês, né? Como eu falei, a gente vai ter algumas etapas de apresentação, então, a evolução do projeto de vocês ao longo do semestre, né? Que às vezes acontece o pessoal propõe, né? Vou te usar como exemplo, Thiago, né? O pessoal propõe a solução dessa engine para poder resolver ou ler o jogo de xadrez. E não avança durante o semestre, fica sempre retornando aquela, mas isso daqui a gente não sabe que tipo de leitor que vai utilizar, seria muito legal. Então, a evolução, né? Se tem um semestre para fazer esse projeto, né? Então, pode não ser a solução ideal ainda, a solução final, mas pelo menos que se avance dentro das propostas, né? Vai se usar câmera infravermelho, uma câmera normal, qual que é a resolução da câmera que precisaria, né? Em termos de propostas de projeto, então encadear isso para gerar uma solução viável. Eu estava pesquisando sobre isso aí e eu tinha visto aqueles teclados, não sei se tu já viu aquele teclado que ele meio que faz uma projeção em cima da mesa. Sim. Então, aquele mesmo sensor seria muito interessante.
Porque lá é laser, se eu não me engano. é um tipo de laser, né? É. Ele utiliza aquele tipo de sensor e também daria até para fazer em 3D, né? Aquele sistema. Tu bater com aquele laser do teclado num tabuleiro e utilizar o robô mexendo automaticamente aquilo, entende? Sim. Seria muito massa. Claro que deve ser quase meio impossível pra gente que tá crudo demais, mas... Não, mas assim, não se travem, isso eu vou falar algumas vezes durante o semestre, né? Não se travem naquilo que vocês já conseguem desenvolver. Soluções vocês podem propor, podem pesquisar, né? O que eu comentei com vocês lá, o pessoal que propôs um sistema para colocar num tênis, para enquanto tu está correndo ele gerar energia, eles foram atrás de um sensor piezoelétrico baseado em glicina. Não tem nem comercialmente esse negócio ainda. Eu nem sabia que existia glicina. Não sei se alguém conhece, alguém que é da área de química conhece, né? Glicina é uma proteína que ela tem o comportamento, ela consegue gerar um comportamento parecido com o de peso elétrico. Quando ela sofre pressão, ela gera tensão também. Então, eles foram atrás, pesquisaram, contextualizaram. Então, não se limitem naquilo que, às vezes, já tem solução, né? A ideia do projeto é mesmo ir atrás, propor soluções diferentes para esses problemas. Tá? Então, a ideia do projeto é assim, ela é bem aberta, claro, a partir do momento que vocês começam a afinar o projeto, né? Que vocês definem o escopo e começam a restringir as soluções, aí vocês vão, né, restringindo mesmo esse caminho de pesquisa, né, nas soluções mais viáveis. Mas nesse início de projeto não precisam já se restringir a... Né, porque senão a gente corre o risco de já sair com o projeto, não, eu vou ter que usar isso, né? Não que seja o caso, né? Mas não, a solução que eu vou ter que usar vai ser esse sistema igual ao do teclado virtual. E às vezes tem soluções mais interessantes para esse processo, a um custo mais viável para essa aplicação, né? Então, Ginaldo, aproveitem para buscar mesmo. Fala, Delmar. É importante também dizer para o pessoal que a busca de soluções faz parte desse trabalho, né? Então, sim. Na hora que nós temos uma dificuldade ou precisamos de algum tipo de tecnologia para resolver o nosso problema, ou, né, faz parte do mecanismo ali do sistema, a gente tem que fazer um levantamento mesmo de todas as opções que estão disponíveis no mercado, como tecnologia, ou mesmo como concepção, que foi esse caso da glicina, né? Acho que glicina. Glicina. Então, essa questão faz parte desse projeto, né, justamente fazer essa investigação. Depois dessa investigação, aí sim, a gente faz a escolha da melhor tecnologia e explica por que a razão da escolha, né? Então, faz parte de todos os processos, dessas etapas que o Reginaldo tá trazendo, né? Porque aí está mostrando que vocês estão fazendo uma investigação, que vocês estão avançando, que estão buscando, né, estão fazendo escolhas baseado em né, na tecnologia que vocês querem aplicar. Então, essa é a evolução que o professor Reginaldo está trazendo, né? Que vocês precisam, através de cada uma dessas etapas, vocês precisam trazer como uma espécie de um relatório, porque aí a gente está vendo que vocês estão avançando, onde é que estão as dificuldades, nós podemos interferir em alguns momentos, dar um auxílio, nesse sentido. Isso aí. Tá? E aí, então, deixa eu ir para cá de novo. Então, a gente vai, né, os objetivos da disciplina. Isso aqui é a mesma coisa que está lá no PPC do curso, que o Robson falou tanto na semana passada, né, o que faz parte dessa disciplina. Então, desenvolver um projeto de pesquisa aplicando conhecimentos da área. Vocês podem agregar conhecimentos dessa primeira fase, né? Então, vocês têm nessa primeira fase disciplinas que podem contribuir nesse desenvolvimento, a disciplina de engenharia e sustentabilidade, a disciplina de eletrônica digital, né? Podem aproveitar do Cláudio também. Mas não se limitem a essas disciplinas. Então,
aplicar método técnico científico no projeto de pesquisa, redigir e elaborar documentação técnica, principalmente essa parte aqui, ó, a parte de documentação técnica, seminário, né, e essa utilização dos recursos, vocês vão... essa disciplina ela tem muita parceria com a disciplina de comunicação e expressão, lá com a professora Vivian, né? Vocês já tiveram aula com ela na semana passada, ela deve talvez ter falado um pouquinho dessa integração entre a disciplina de comunicação e expressão e o projeto integrador, né? A apresentação final do projeto de vocês é em parceria, né? É o mesmo projeto, a mesma apresentação e o mesmo relatório final que vocês apresentam para ela, vocês apresentam para a gente também, inclusive é no mesmo dia, né? Aproveitem bastante a professora Vivian nessa disciplina para ajudar vocês nesse relatório, na parte escrita desse projeto, né? A gente aqui vai também avaliar a parte escrita, mas muito da apresentação de vocês, né? Quem pode ajudar vocês quanto a mais a forma, né? A gente vai ajudar no conteúdo, mas a forma do projeto, a forma do relatório, né? Deixar ele padronizado, cuidar com a apresentação, né? Fazer a apresentação que ela fique clara, que ela fique objetiva, que ela fique, né? Que ela represente bem o projeto de vocês. A professora Vivian vai poder ajudar bastante vocês. Então, a gente tem uma parceria bem grande entre essas duas disciplinas, principalmente nesse desenvolvimento do projeto, tá? Aqui a gente vai ter, então, aulas expositivas dialogadas, a maioria dos trabalhos em grupo, tá? Individuais a gente tem como recurso também, mas normalmente a gente trabalha com projetos em equipe, desenvolvimento de projetos e apresentação oral e escrita, né? Principalmente nessas etapas de marcação que a gente vai ter, tá? Depois a gente vai passar um cronograma para vocês de quando que são as datas de apresentação e como é que a gente vai desenvolver isso ao longo do semestre, tá? Como é que funciona a avaliação? Então, durante o semestre, a gente vai avaliar vocês de forma contínua, tá? Vocês vão apresentando, né, o desenvolvimento, e a gente vai acompanhar esse desenvolvimento, e no final a gente tem um instrumento final de avaliação, que é o relatório e a apresentação final, tá? Então, assim, professor, eu já apresentei 2 etapas, eu já tenho média. Não, o projeto, ele é o projeto inteiro, né? Então, vocês vão ser avaliados pelo resultado todo do projeto, as etapas que vocês apresentam e o projeto final, tá? Então, a nota de vocês, ela é um conjunto desse contexto, né? Não é cada etapa. Tá, e a gente vai avaliar outros requisitos também, né? Interesse, participação, criatividade em propor as soluções também, isso tudo a gente avalia. Alguma dúvida até aí? Não? Tá? Então, uma atividade para vocês pensarem para a próxima semana, tá? Isso é uma coisa que a gente vai estar propondo esse semestre, então talvez é um pouquinho diferente. A gente geralmente dava um prazo maior para vocês já proporem uma solução para um problema. Então vocês se reuniam em equipe e propuram uma solução. Nesse semestre a gente está trazendo a ideia de, para a semana que vem, cada um apresentar um problema para ser solucionado. Tá? Qual que é a ideia? A gente tentar alinhar os problemas, né? Para poder, para vocês já verem, eu quero trabalhar com solução para a área de biomédica, né? Ou então tem tantos mais envolvidos com essa área de biomédica, que são soluções para, né, que envolvem a parte de eletrônica e a parte de saúde. Eu queria propor soluções mais para a área de domótica, que é a parte de automação residencial, parte industrial, parte de... envolvendo um pouco mais de sistemas embarcados, sistemas de comunicação. Então, a ideia de cada um pensar num problema para ser solucionado é porque daí a gente consegue, né, como turma, definir alguns problemas-chave. Então, a gente define alguns problemas-chave e a gente vai montar as equipes, que vão ser de 4 alunos, para resolver, para propor uma solução para esse problema.
né? Então, em vez de a gente já partir de uma solução, a gente vai primeiro propor os problemas, né? O legal de cada um pensar, talvez, num problema que pode ser solucionado, é porque surgem ideias, às vezes, convergentes, né? Às vezes pode ser que mais de um aluno propõe o mesmo problema para ser solucionado, então já tem uma afinidade dentro da área, mas pode, às vezes, aparecer problemas, não tinha pensado, mas eu queria trabalhar com aquilo ali, né? Eu acho legal trabalhar com esse tema. Tá? Então, nessa primeira semana, segunda semana, né, primeira semana de atividade com o PI, a gente gostaria de propor para vocês pensarem, até semana que vem, um problema, né? Para a gente poder propor uma solução, né, para vocês proporem uma solução para aquele problema a partir dessa disciplina. Assim, por exemplo, deixa eu pensar, um problema que eu tenho é que eu gostaria, né, de uma forma de automatizar um sistema de acesso. Tá? Não precisa, quando a gente fala nesse sentido, não precisa ser uma solução inédita, né? Ninguém nunca pensou numa solução. Às vezes pode ser uma solução que ela existe, mas que a forma como ela é implementada hoje poderia ter um sentido diferente. Então, controle de acesso, controle de mobilidade, iluminação, automatização de um processo. Eu gostaria de jogar xadrez sozinho, mas eu não quero jogar na tela de um computador, né? Colocando um problema apresentando um problema para o que talvez já propôs como solução, né? O problema eu gosto de jogar xadrez, só que eu gosto da interação mecânica ali, né? Eu gosto de mover, eu quero ter a sensação de estar jogando contra alguém, né? Sempre quando a gente tem muitos dos produtos que a gente tem, eles estão muito envolvidos com a sensação do usuário, né? Como que o usuário percebe aquilo que ele está utilizando. A gente percebe muito isso, essa preocupação com a sensação do usuário, por exemplo, hoje quando a gente compra um celular, né? Não só o aparelho ele é pensado para que tu tenha uma experiência interessante utilizando ele, mas a caixa que ele te entrega, a caixa que ele já vem, ela já é feita para te, né, proporcionar sensações quando tu está utilizando ele, né? Eu tenho, né, uma caixa de um 5S antigo aqui, tá? Então, na caixa do 5S, por exemplo, né? Quem já comprou isso, os celulares da Samsung, não é exclusivo da Apple fazer isso, né? Mas na caixa, para cada aparelho, né, vem na frente, pelo menos nos antigos vinha, né? Uma imagem de como que ele vai estar, e ele é colocado dentro da caixa da mesma forma que tu abre ele, né? Que tem o indo velho, né? Então ele está no mesmo sentido, né? Então tu abre, né? Tu pegou a caixa é algo que te dá uma sensação boa, né? Uma sensação de qualidade, né? Não é uma caixa de papelão que amassa fácil, né? Então, muito dos produtos ele tem a ver com a sensação do usuário, né? Como é que o usuário percebe aquilo. Então, não sei se vocês lembram quando eles lançaram o iPhone, não sei se é o XR, que era aquela versão mais barata, que tinha aquela da pessoa tirando, era um videozinho que encheu o saco no YouTube, né? Que era a pessoa tirando a película, assim, aquela, né, pegando na caixa, assim, mostrava assim um cuidado, assim, utilizando, assim. Então, muitos dos produtos que a gente tem hoje, ele tem a ver com essa sensação do usuário. Por que eu estou fazendo esse discurso todo? Porque esse produto, que talvez seja esse robô automático para poder jogar xadrez com alguém, ele tem muito a ver com essa sensação do usuário, né? Se a gente for pensar no princípio, não tem diferença eu jogar mexendo as pedras ou clicando né, mexendo na tela o produto, né? Mas o usuário mover a peça e ter a sensação, ter alguém respondendo aquilo, tem toda essa sensação de usuário.
Tipo uma guitarra com switch de efeito embutido, isso seria bem legal, né? É uma proposta. Cara, é um problema. Olhei pro lado aqui, pensei mais ou menos um negócio assim. Tá? É uma proposta... Bora fazer. Interessante, né? É um problema a ser atendido, né? A pessoa tem uma guitarra, só que ela tem que adquirir junto vários pedais, né? Os pedais. Aí, se for gerar essa solução, uma coisa que tem que se pensar, né? Já vou dando a dica, por exemplo, né? Qual que é a sensação do usuário a ter tudo ali incluído já? Porque quem toca guitarra e toca os pedais, ele bate com o pé no pedal, né? Como é que seria isso, ele interagindo nisso com a própria mão, né? Vai sair mais cabo da guitarra? Interfere na mobilidade de quem está... A ideia seria não sair mais cabo, né, também, eu acho. E também ficaria muito mais prático para, tipo, levar para fazer um show, porque tu só leva a guitarra e pronto, não tem que levar uma mala com todos os pedais, né? É brabo, é brabo. Quilo de coisa, meu Deus do céu. Não, e daí é aquela, né? Vai ter talvez tenha os que acham, pô, super legal, tá tudo aqui, né? Beleza. O problema é que se arrebenta uma corda enquanto eu tô tocando, eu tô com o pedal, eu tiro aquela. Se eu tenho outra guitarra, eu boto outra, né? Se tá tudo incluído nela, acabou, nego, não dá. Vai ter que tocar sem aquela corda, né? Viram que as soluções sim. A gente pode propor e vai ter. A nossa função aqui como orientadores e professores vai ser muito isso de talvez criticar a solução para ver o quanto que vocês estão convictos nela, né? Tá? Se coloca uma tarraxa com trava, já facilita a hora de trocar a corda, né? É verdade. Também. Teve um aluno, não foi... foi um trabalho de TCC acho que foi da mecatrônica, era um afinador automático. Victor, vai ser o nosso TCC, Victor. Um afinador automático, né? Então, e isso já fica a dica desde essa primeira aula, tá, gente? Quando a gente faz críticas e quando a gente contesta as soluções que vocês apresentaram, não é porque a gente, né? Pô, o professor só me queimou na apresentação. Não, é que a gente quer gerar esse movimento, né? Até para vocês não, mas eu acredito que isso é uma solução, né? Eu consigo justificar né? Tem usuários, né? Faz parte do projeto, né? Isso é uma coisa que talvez vocês veem que eu já vou usando o que vocês estão falando como exemplo, né? Eu sempre quis ter tudo incluído na minha guitarra para eu levar só ela e, como o Lucas falou, não ter aquele monte de cabo maluco para levar, né? Desmontar a pedaleira de guitarra é um saco, né? Então, eu tiro a guitarrinha, ponho na capa, no casezinho, levo com o cabinho e deu, né? Acabou, não tem mais nada para carregar. Uma pergunta, mas já não tem uma guitarra elétrica, um violão, algo do gênero, que ela tem reverb, essas coisas tudo incluso nela? Tipo... Só que... É um violão, mas tem. Só que não tem drive, não tem eu queria colocar um overdrive. O cara não tem um overdrive, o cara não tem uma distorção, o cara não tem juntar as duas, tá ligado? Então... E mesmo que tenha, tá? Thiago, mesmo que tenha. Não, tipo, para tomar como base, eu tô querendo dizer. Mesmo que tenha, né? Se tem já essa solução, o que vocês podem propor é ou confrontar aquela solução, ou usar aquela como base para propor uma solução de vocês, né? Aí vai ter o diferencial, que talvez seja custo, talvez qualidade em algum sentido, né? Como é que daria de melhorar alguma parte do processo. Professor, já fiz o meu trabalho. Já fiz o meu trabalho aqui. No semestre passado, teve um aluno que propôs um sistema de iluminação, porque ele trabalha com a parte de detail de carro, né? Então, uma lâmpada com autonomia interessante, própria para tu usar naquilo, tem importada, só que é um custo alto. Então, ele propôs uma solução com uns sistemas de adaptação que era um custo bem mais baixo. Então, não precisa ser uma solução inédita, né? Pode ser algo que já existe, só que vocês vão dar, talvez, a cara de vocês e fazer essa... os caras já estão discutindo o projeto lá, tá? Então, assim, pessoal, para a semana que vem, organizem esse problema que vocês querem solucionar, né? Então, qual que é o problema? Eu quero levar o meu violão e eu quero ter 3 efeitos disponíveis nele sem precisar carregar mais nada, né?
eu quero jogar xadrez com um robô que entende os meus movimentos sem eu precisar ou cantar ou colocar em algum, né? Dizer que eu movi a peça para cá, tá? Então, pensem para a semana que vem nesse problema que vocês querem atender. Beleza? Tá? Então, pessoal, para nossa aula de hoje, tá? Para nossa ideia de hoje, que é essa apresentação da disciplina, era mostrar para vocês qual que é essa ideia do projeto integrador, o que a gente pretende desenvolver aqui com vocês, qual que é o objetivo desse projeto, tá? Além desse projeto que a gente vai desenvolver, uma outra coisa que a gente faz no projeto integrador é mostrar para vocês as áreas de atuação que vocês vão ter no curso, que vocês podem ter no curso. Tá? Então, a gente vai ter, em algumas semanas, participação de professores ou profissionais da área falando de uma área específica. Né? Então, eu já convido de novo, porque ele já faz parte, né, todo semestre. O Delmar vai apresentar o projeto da área de biomédica, que foi o projeto de doutorado dele. A gente vai ter um professor falando sobre compatibilidade eletromagnética. Aí vocês já podem ver o tanto que esses ruídos que vocês querem colocar na guitarra, o quanto que talvez ele vai influenciar no funcionamento do sistema como um todo. A gente vai ter professores falando de processamento de sinais, sistemas de comunicação, internet das coisas. Tá? Então, ao longo do semestre, vocês também vão ver essas áreas de atuação de vocês, para vocês já terem uma visão de, gostaria de trabalhar nessa área, né? Ou focar nessa área. Aí vocês já podem, inclusive, nessa interação com os professores, já verificar, né? Para eu trabalhar na área de internet das coisas, o que é importante eu focar um pouco mais ao longo do curso, o que eu posso buscar além do curso para ajudar já nessa minha formação. Tá? Então, essa é a ideia dessa disciplina. Formar vocês, né, ou mostrar para vocês uma abordagem de projeto e também mostrar para vocês o curso que vocês estão iniciando, né, começando a cursar. Beleza? Alguma dúvida? Nenhum. Para mim tá tudo esclarecido. Tudo certo. Beleza, então eu vou parar a gravação. Então, para depois ficar lá no Siga.